Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje nós vamos aprender de insetos, especificamente de formigas. Mas antes de começar a mensagem, deixe-me mencionar, aquela pergunta de ontem vai ser respondida no final do podcast de hoje. E eu vou ter uma nova pergunta para você estudar e pesquisar para amanhã. Mas primeiro vamos para o livro de Provérbios. Provérbios oferece o seguinte conselho sobre a importância de trabalho esforçado. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sei sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 6, do 6 a 11. O escritor dessas palavras de sabedoria olhava para uma das menores e mais humildes criaturas para aprender o valor do trabalho. A formiga passa a sua vida trabalhando diligentemente e sem queixa. Diferente de algumas pessoas que só trabalham quando são forçadas, a formiga continua sua tarefa mesmo quando ninguém está observando. Diferente daqueles que preferem dormir do que trabalhar, a formiga está continuamente ativa. Ela não se queixa de que a tarefa seja muito dura ou que o pagamento seja muito baixo. Ela trabalha porque este é o seu papel na vida, determinado pelo Criador. Desde o princípio, nosso Criador teve a intenção de que nós trabalhássemos. Alguns interpretam Gênesis 3 incorretamente e concluem que o trabalho fosse consequência do pecado do primeiro casal. Mas não é o caso. Antes do pecado, Deus já deu trabalho para o homem fazer. Gênesis 2:15. O trabalho sempre foi uma responsabilidade humana. Mas muitas pessoas negligenciam esta obrigação e trazem sobre si sérias consequências. A preguiça normalmente leva à pobreza. Conquanto haja tempos em que as pessoas trabalhadoras sofrem necessidade, a preguiça é um bom caminho para a miséria. Homens que respeitam a vontade de Deus trabalham para sustentar suas famílias. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 5, versículo 8, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ele também ensinou sobre a importância de trabalho honesto, até para ajudar outras pessoas. Ele disse em Efésios 4, 28, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como que acudir ao necessitado. As Escrituras não oferecem desculpas para as pessoas que recusam trabalhar. Paulo disse que o preguiçoso precisava sofrer as consequências da sua negligência. Ele disse em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo até ensinou que os cristãos devem separar-se dos irmãos preguiçosos que recusam a se arrepender, assim claramente reprovando essa atitude pecaminosa. Isso no mesmo capítulo de 2 Tessalonicenses. Mas a Bíblia não somente ensina que o homem deve trabalhar, os motivos do seu trabalho são importantes também. Muitos trabalham para acumular riquezas e satisfazer seus desejos egoístas, e desta maneira desagradam a Deus. Provérbios 23, versículos 4 e 5 dizem: Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada?
Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. A busca da riqueza se torna um dos mais perigosos e fúteis empenhos humanos, violando o ensinamento do nosso Criador, que disse em 1 Timóteo 6, versículos 8 a 10, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Nós devemos nos esforçar para agradar a Deus e não para acumular riquezas ou satisfazer nossos próprios desejos egoístas. Todos nós podemos aprender bastante observando os hábitos de trabalho das formiguinhas, pois cumprem com diligência o papel determinado pelo seu Criador. Chegou a hora das perguntas e respostas. No episódio de ontem, episódio 373, a pergunta foi: o apóstolo Paulo escreveu que a raiz de todos os males é A. Falta de dinheiro, B. Dinheiro, C. Amor ao dinheiro ou D. Dinheiro poupado. Acertou a resposta? Já ouviu a resposta na mensagem de hoje, né? E a resposta correta é o amor ao dinheiro, como diz 1 Timóteo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Se você acertou a resposta, parabéns. E agora a pergunta para amanhã. Jesus falou para qual dos apóstolos: saia da minha frente, Satanás? Ele falou isso para Mateus, ou Judas Iscariotes, ou Tiago, ou Simão Pedro? A resposta vem no final do podcast amanhã. Que Deus abençoe sua busca de mais entendimento da vontade do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.